Seguimos assim, então, ao segundo questionamento. O segundo questionamento foi feito, então, pela Luísa Schuch, então, que é, né, a minha companheira aí. Então, todos os meus vídeos que são gravados, eu já faço nessa ressalva, esse agradecimento. Todos os meus vídeos que são gravados estão aí por trás da câmera. Então, a Luísa, minha namorada, né, me auxiliando, né, tanto na montagem de roteiros, nas gravações e tudo mais. Então, sou muito grato a isso. Tem duas pessoas, né, que são é, muito responsáveis por este canal, né, além de mim. Então, uma dessas pessoas é a Luísa, que me auxilia em todas as gravações, e uma outra pessoa que eu faço menção e vou deixar aqui na descrição, né, o perfil dela, é a Karen, que é a responsável pela edição desses vídeos. Então, a Karen trabalha com isso, né, com edição de vídeos e tudo mais. Então, fica também essa sugestão para aqueles que estiverem buscando alguém para edição de vídeos, montagem de perfil, né, de visões e tudo mais, quanto a esse mundo digital, né, a Karen é uma ótima profissional. Então, eu agradeço, né, a Luísa, pelo questionamento. E a Luísa fez a seguinte pergunta: sobre amuletos, incensos, cristais, e até mesmo acender uma vela para anjo da guarda, qual é a visão da doutrina espírita? Então, esse é um questionamento muito interessante. A gente começa, então, com o Adriel falando a visão dele sobre isso. Bom, com base nessa questão, eu vou utilizar, né, o nosso amado Livro dos Espíritos, que nos traz, né, um esclarecimento em relação a isso, onde num item, capítulo ali, né, onde fala sobre poder ocultos, talismãs e feiticeiros. Essa questão do uso de um objeto, por exemplo, como meio de conexão para um espírito, né, para com um espírito, ela está muito ligada a uma questão cultural, né? Como a gente vê inúmeros casos de pessoas que utilizam, né, uma vela, um sinal cabalístico para alguma coisa, né, para atrair algum espírito. Nos próprios questão de magia, de feitiço, né? E nada mais é de questões simbólicas, porque o que o envolve a questão energética e atrair ou não, né, determinado espírito é o nosso pensamento, como a gente fala na doutrina e sabe, né, os espíritos nos esclareceram. Então ali a partir da questão 551, desculpa, do Livro dos Espíritos, até mais ou menos a questão 557, a gente tem um esclarecimento em relação a isso, né? O objeto, ele tem, né, essa questão simbólica. Então, o nosso pensamento é que vai atrair, por exemplo, o nosso anjo de guarda, que vai atrair bons ou maus espíritos. Muitos utilizam objetos para fazer mal, por exemplo, eh, instruídos, né, por um espírito. E os espíritos respondem, dentre essas questões, que nada mais esse objeto tem, né, de que tornar a gente ridículo. Muitos acabam zombando da gente, né, quando a gente utiliza um objeto para fazer maldades, por exemplo. Agora, a questão de acender um incenso, de acender uma vela, não que o objeto em si vá atrair, mas se a pessoa se sente confortável, né, de fazer isso, né, se isso traz para a pessoa, né, um conforto, eu particularmente eu não vejo problema, desde que a gente saiba que não vai ser o objeto que vai atrair, né, por exemplo, o nosso anjo de guarda, que vai atrair o nosso espírito. Alguns espíritos, daqui a pouco menos elevados, podem se atrair, né, por um objeto que a gente utilize, né, como uma prerrogativa, né, para fazer maldades, por exemplo. Tem algum outro espírito menos elevado que pode até se assemelhar com aquilo ali. Mas é o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa intenção que vai sim atrair o espírito. Até dentre essas questões, o Kardec pergunta, né? Mas então, se alguma pessoa, né, utiliza desse objeto como forma para atrair o espírito, se o espírito não iria se atrair, né? E aí os espíritos eles nos respondem que sim, mas não vai ser pelo objeto. Aquela pessoa em si ela utilizou, né, daquele artifício, né, para atrair o espírito, mas ele vai vir pelo pensamento. Então isso é muito importante a gente entender que a nossa linguagem universal ela é o pensamento.
né? Os objetos materiais, eles estão muito mais envolvidos como uma questão cultural e simbólica, né? Que muitos de nós acaba utilizando, né? Às vezes até para se conectar melhor, né? A pessoa ainda sente aquela necessidade, não, mas eu preciso, por exemplo, acender uma vela para atrair o meu anjo de guarda, para atrair um benfeitor. Se a pessoa se sente ainda confortável, né? Tem essa necessidade de fazer isso, tá tudo bem. A gente não, eu particularmente eu não vejo problema da pessoa fazer isso. Ah, eu vou acender um incenso porque eu sinto uma energia boa, porque eu sinto que eu atraio bons espíritos. Se o teu pensamento, né, está nessa vibração, né, se tu busca através de uma prece atrair bons espíritos, tudo bem, tá tranquilo, se sente, né, de acender um incenso ali. Eu não vejo que tem esse problema. Agora, o importante é a gente entender que não vai ser o uso do objeto, né, que vai acabar atraindo. Ou se a pessoa não utilizar aquele objeto, né, não vai funcionar. Não, né, desde que a gente esteja com o pensamento voltado para isso, a gente vai atrair ou não o espírito. Perfeito, ótima colocação do Adriel. Então o Adriel já trouxe essa parte, né, da questão do sentimento e do pensamento, que é o mais importante. Mas falando sobre isso, eu vou tentar trazer também uma parte mais técnica, né, para a gente refletir sobre isso também, dos objetos, né. Então, primeiramente, né, puramente, os objetos eles não possuem energia, nesse sentido, né, que a maior parte das pessoas acredita, e tentando responder mais objetivamente, né, o questionamento da Luísa. Mas nós temos então uma coisa chamada a Trindade Universal, né, a constituição de tudo que existe no universo, né, o Espiritismo traz a Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria. Então existe Deus, existe os Espíritos, o princípio inteligente criado por Deus, e todo o resto é matéria. Então, essa matéria, todos os tipos de matéria, são oriundas, né, de uma matéria elementar primitiva. Possui vários nomes, né, mas muitas pessoas utilizam esse termo, né, a matéria elementar primitiva. E a manipulação dessa matéria vai dar forma a todas as coisas que existem. Então, dentro disso, né, falando mais propriamente dos encarnados, a energia é algo inerente aos seres vivos. Então, tem que haver algum tipo de vida para haver energia, que flui através deles, né, numa forma de energia animalizada, que nada mais é do que o fluido vital. Então, esse fluido vital, ele é uma manipulação, uma transformação dessa matéria elementar. Isso é o que dá origem ao fluido vital, chamado de energia animalizada. E por quem, né? Por que seres corre essa energia, esse fluido vital? Os seres vivos, as plantas, os animais e os seres humanos. Então nós possuímos esse fluido vital que nos anima, que nos concede a vida. Por consequência, possuímos assim essa energia animalizada, né? Então a utilização da energia, né? Essa capacidade energética. Os objetos, eles não possuem esse fluido vital, portanto eles não têm a sua energia própria. E é claro que existem muitos estudos interessantes, mas ainda não tão concludentes assim para que as pessoas acreditem de maneira ampla, né? Mas existem alguns estudos bem interessantes, se pesquisar na internet, sobre estudiosos que fazem o seguinte: pegam dois grupos de plantas, né, num ambiente controlado, e para um grupo de plantas, pegam pessoas, né, bem espiritualizadas, e essas pessoas vão destinar diariamente, durante um grande período de tempo, né, como se fosse um passe, uma energia com pensamentos positivos, vários pensamentos positivos para as plantas, pensamentos positivos. Num outro grupo de plantas, as pessoas ficam durante determinado tempo, por vários dias, emanando, né, pensamentos negativos, tentando manter pensamentos negativos em mente enquanto elas estão ali próximas, né, energizando, por assim dizer, aquelas plantas. E mostram, né, a diferença que fica no crescimento da planta, no desenvolvimento da planta. Ou seja, tu está afetando com a tua energia um outro ser vivo, né? Então está afetando a energia animalizada daquele outro ser vivo. Então fica essa ressalva aqui de estudos bem interessantes que têm surgido a esse respeito. Então, voltando, né, para os objetos, a única possibilidade que causa essa certa confusão quando a possibilidade dos objetos terem energia ou não é essa questão da fluidificação de objetos ou ambientes. Mas isso é algo temporário e não tão forte. Então é só o rastro de energia que aquela pessoa deixou naquele objeto ou naquele local temporariamente. Então perceba que nem o Adriel falou, é a energia dos seres
dos usuários do objeto, por exemplo, ou das pessoas presentes no local, é essa energia que impregnou aquele local, aquele objeto. Então, exemplo, no centro espírita, né, as pessoas falam, né, pelo menos no nosso centro, graças a Deus, muitas pessoas falam isso, né, que chegam lá no centro espírita e já se sentem melhor, sentem uma energia leve, um bem-estar. Então, por quê? Não é o local, o centro espírita, que possui a sua energia. É porque naquele local, semanalmente, durante anos, existem pessoas de boa vontade se doando em prol da caridade, de confortar e de auxiliar as pessoas. Com isso, atrai a presença de espíritos superiores também, e com isso o local fica energizado por energias boas e positivas. Agora, se saírem essas pessoas, se parar de acontecer o trabalho espírita naquele local, ou uma coisa que acontece muito, os trabalhadores daquele centro espírita começarem a ir para um lado errado, a cobrar pelo atendimento, né, a ter pensamentos negativos e pesados, interesses privados no atendimento, essa energia vai se tornando uma energia densa e pesada e negativa, e o ambiente rapidamente vai mudar de energia e se tornar um local pesado. Então percebam, não é o local que detém energia, são as pessoas que estão no local. Assim é o objeto. Não adianta eu colocar um amuleto, um talismã no meu pescoço, né, que está energizado. Se a minha energia for baixa, se eu não estiver com uma conduta correta, com pensamentos corretos, eu vou impregnar o objeto constantemente com uma energia negativa. E se tu pegar aquele objeto que está amaldiçoado com uma energia negativa e colocar para uma pessoa boa utilizar, rapidamente vai, né, modificar a energia que está impregnando aquele objeto. Por quê? O objeto não possui essa energia vital, essa energia animalizada. Então ele só vai refletir temporariamente a energia da pessoa que está próxima, que está utilizando. Então percebam, né, que na visão espírita, resumindo, o poder reside nos seres, a energia reside nos seres e não nos objetos. Somos nós que emanamos energia o tempo todo e para todos os lados, em direção a todas as pessoas e outros seres que nos circundam.